tudo bem? Depois de 2 anos, eu tenho a honra espiritual e a honra como amigo de receber aqui o médium Rubens Farias. Ele é extremamente conhecido, é um médium que tem a honra de incorporar o Dr. Fritz, o querido Dr. Fritz. O Rubens está morando na Alemanha e depois de 2 anos a gente retoma esse contato com ele. E na Alemanha ele também incorpora o Dr. Fritz, só que a visão da Alemanha em relação à espiritualidade depois será explicada melhor por ele. Agora, o Rubens, querido pessoa física, ele é engenheiro eletrônico, médico formado, e o trabalho dele não se restringe ao Brasil ou à Alemanha. Depois ele vai fazer uma rápida explanação dos países e das pessoas, inúmeras, milhões de pessoas que ele já tratou. Ele fez um cálculo para mim, aproximadamente de 2 milhões de seres humanos que já foram tratados pelo Dr. Fritz. Rubens, que alegria, que honra você estar presente. Muito obrigado. Que honra, muito obrigado mesmo. Eu que lhe agradeço. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na Alemanha existe um instituto chamado Max Planck. Existe? Claro. O Max Planck, ele foi ele que descobriu a física quântica, né? Uhum. Quando você eventualmente incorpora o Dr. Fritz na Alemanha, qual é a Na realidade foi o Bohr, né? Na realidade foi o Bohr, né? Diz que foi ele, depois o próprio Albert Einstein também disse que foi ele também. O Einstein ele odiava Eles se brigavam, né? Eles se brigavam, né? Mas o Instituto tem o nome do Max Planck, né? E como é que a Alemanha vê quando você incorpora o Dr. Fritz? O conceito europeu, não só da Alemanha, o conceito europeu é um conceito de pesquisa, né, que é bem diferente do conceito sul-americano, principalmente brasileiro, né, sobre o que é espírito, sobre espiritualidade. O conceito europeu de espiritualidade, e eu classifico na Europa em 3 pontos, né, porque tem o conceito da Península Ibérica, tem o conceito da Europa Central, né, e tem o outro conceito que são os países mais bálticos. Mas eles são um pouco diferentes. O português, por exemplo, ele acredita muito em santos, acredita muito em espíritos, rituais, até porque parte dessa cultura vem da África, né? Porque os portugueses invadiram alguns países da África, Angola, etc. Então, essa cultura foi, vamos dizer assim, levada até a Península Ibérica. Agora, no caso da Europa Central, Alemanha, Suíça, né? A Itália não tanto, que já está um pouco mais próximo do Egito, mas no caso desses países, a ideia que eles têm não é do espírito, né? A ideia que eles têm é tentar demonstrar energias que poderiam estar sendo associadas a esse fenômeno espírita. Na Alemanha? Na Alemanha. Então, por exemplo, existem equipamentos, eu conheço alguns amigos meus que trabalham com esses equipamentos, trabalham na Itália, trabalham na Suíça, que são equipamentos que, de uma certa forma, eles conseguem medir ou razoavelmente interferir em campos metamórficos. Por exemplo, eles conseguem se identificar mais com biofótons, né? Então eles conseguem captar imagens onde esses espíritos, essas energias, né? O que é um biofóton? É uma partículazinha, né? Sem matéria, é um fóton, né? Sem matéria, mas que todos nós emitimos. O ser humano emite, as plantas emitem, os animais emitem, né? E existem estudos em que essas partículas podem ser visualizadas de alguma forma. Isso é interessante porque pode abrir portas para outros tipos de tratamento ou de imagens que podem ser associadas ou qualificadas com outros tipos de patologia.
é interessante? Então, é dessa forma que você vê. O senso espiritual, o espírito espiritual do europeu é diferente do nosso. O brasileiro, a característica dele é singular. É um fenômeno, né? Infelizmente é isso, é o fenômeno, né? É o que está acontecendo, é a cura. Curou, aquela história toda, né? Tá. Aquilo que eu estava dizendo ali no início, né? O Freixo diz sempre que se em cada 100 pessoas ele curar uma, o trabalho dele estaria feito, realizado. Se ele já tratou mais ou menos, pelos meus cálculos, 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas, ele teria mais ou menos hoje uns 250 mil pessoas completamente transformadas. Isso ajudaria muito. Agora, a minha pergunta é, não tem, isso não é real. Não tem a pessoa. Raríssimas são aquelas que se submetem a um fenômeno, eu vou chamar assim, um fenômeno de cura, como o Dr. Fritz. E quando eu falo com o Dr. Fritz, é o Dr. Fritz. Tá bom, hoje, Rubens, você sabe a técnica para fazer isso, como cortar, como não sei o que lá, como fazer uma incisão, tá, tudo bem, mas antes eu não sabia. As cirurgias eram feitas, não tinha dor, não tinha sangramento, e você vê aí na internet, está cheio de cirurgia ali. Verdade. Em tudo quanto é. Até com serra elétrica. Até com serra elétrica, eu me lembro de um americano que veio para São Paulo e operou, e operava diversos o americano, as costas, tinha uma hérnia cervical, né, bem protrusa, e o Fritz operou com uma serra tico-tico. A gente acabou de ver aqui, infelizmente, um hospital em São Paulo que usava esse tipo de material, né? Aí a gente tem que pensar isso 2 vezes. Isso foi notícia agora há pouco tempo. Foi nessa semana, inclusive. Mas então o médico está fazendo errado, não sei o quê. Amigo, o negócio é o seguinte, o Brasil não é para amador. Eu digo não é o Rio, não, o Brasil não é para amador. Então, às vezes, você vê um profissional tendo que fazer uma cirurgia em um hospital sem recursos, ele tem que se virar. Como isso pode acontecer? Tá, às vezes é um pouco de mais, às vezes é um pouco de menos. Mas a gente tem que se virar. O médico, principalmente, eu digo uma coisa, o médico brasileiro, o profissional brasileiro, o profissional de saúde brasileiro é único. Entendi. Os médicos, nós temos médicos excelentes, de padrão internacional, e que se viram nas 11 posições da medicina, entendeu? Agora, não é que ele está... infelizmente, as nossas condições de saúde para o povo são parcas, são ínfimas. Saúde, educação, né? Eu estava falando até, a educação é um dos ministérios, a educação e o Ministério da Saúde são os ministérios que mais perdem dinheiro todo ano com essas, vou chamar de tramóias políticas, né? Esses agendamentos de toma lá da cá, né? Então tira dinheiro de uma faculdade, tira dinheiro de um hospital público, né? Que é o contrário na Europa, que é o contrário nos Estados Unidos. Agora, o que também falta muito, né, na nossa cultura, né, isso não é. Isso, principalmente aqui no Brasil, eu estava até dizendo aí para você, é uma pergunta simples. Eu vou fazer essa pergunta assim para vocês, aí de casa, aí do podcast, né? Aliás, eu te falei que eu abri um canal no YouTube, né? Mas eu abri sozinho. Eu quero informar que o Rubens vai ter um canal também, ele vai abrir um canal para ele. Eu abri, mas só que o YouTube diz que eu tenho que botar vídeo, que senão não me publica nada. Tudo bem. Eu tenho que fazer um vídeo para fazer isso. Então, o que acontece? Quantas vezes alguém parou e lhe perguntou assim, olhando no teu olho, como você está se sentindo hoje? Não me responde. Você está aí do outro lado, não me responde. Você vai parar, vai respirar e vai tentar entender como você é, o que você está, de que forma que você pode ser você. Mas isso é difícil. É difícil. Você sabe por quê? Porque nem na escola, quando você era pequenininho, ninguém te ensinou isso. Ninguém te ensinou a entender o que é ser feliz. Ninguém te ensinou que, olha,
A fome dói. Ninguém te ensinou que tipo de dor é essa. Sabe por que ele não te ensinou? Porque não faz parte do currículo. Não faz parte da grade curricular. E não faz parte que as pessoas, infelizmente, filosofia. Eu estou fazendo um livro, às vezes eu falo muito, vocês me desculpem. Não, está ótimo, está ótimo. Eu estou escrevendo um livro que eu falo que aliás, quem me deu essa ideia foi há muitos anos atrás, o Jean-Luc, que foi o presidente da Universidade da Paz. Foi o cara que criou a Universidade da Paz. E eu tive o prazer, um francês maravilhoso, gente boníssima. Né? Conheci com uma amiga minha que você conheceu também, a Cesarina Riso. Nós somos grandes amigos. E eu tive o prazer de conhecê-lo. E essa universidade, que toda criança precisa ter, não foi passado, não foi. Tá, tem muito problema, não tem? Com bandido, com etc, violência, etc. Tem. Agora você imagina se nessa grade curricular de uma criança, eu estou falando de criança de 2 anos, 3 anos, 3 anos, pudesse ter. Eu não sou pedagogo, né? Dou aula lá fora, mas sobre outras matérias, mas não sou pedagogo. Você imagina se um pouco da filosofia pudesse ser passado por uma criança. Não vai pegar Nietzsche, não vai pegar Sócrates, não vai pegar esses postulados filosóficos tão violentos, porque a criança não tem a capacidade de discernimento, ela precisa de experiência para poder lidar com isso. Mas você pode muito bem fazer com que essa criança se sinta feliz de uma outra forma. Você pode mostrar a essa criança que todos nós somos filósofos, né? Todos nós somos filósofos. Filósofos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos inimigos. Você fala isso em relação às crianças ou também aos adultos? Aos adultos, mas só que a educação começa pela criança, né? A educação começa pela criança. Sim, até 7 anos ela é mais espiritual até do que matéria. Olha, eu vou te dizer uma coisa, não é que ela é mais espiritual. Você pode usar isso de 2 formas. Ou ela é mais prática, ou ela é mais humana, ela é mais verdadeira. Sabe por quê? A criança olha para você e diz assim, eu não gosto de você. Eu gosto de você. Você é um cara legal. Você é um cara legal. Agora a gente não tem essa mesma capacidade. A gente aprendeu a dizer não, muito mais vezes. A gente aprendeu a esconder os nossos sentimentos. E daí a pergunta que eu te fiz a princípio, que é como você se sente hoje. Não é para dizer, estou bem, eu estou com fome. Não, é para você avaliar o teu sentimento. Porque o teu sentimento faz parte de um todo. O teu sentimento é o meu e o meu é o teu. Até agora você falou como um brilhante pedagogo. Eu não sou pedagogo. Mas o doutor Fritz está me dando um toque aqui. É o seguinte, não vai fugir. Não vou fugir hoje não. O povo ama o doutor Fritz. É verdade. É provavelmente o espírito mais conhecido, pelo menos no Brasil. Eu diria mais ainda. Mais ainda, né? O doutor Fritz, com as cirurgias que ele fez aqui, não só comigo, com o Aligó, com o Edson Queiroz, comigo, a vantagem minha sobre esses outros médiums é porque a minha bagagem cultural é maior. Cultural. Né? E a facilidade das línguas, eu falo 4 línguas, então me facilita bastante. Eu vou te fazer uma pergunta. Com toda humildade, esse podcast por baixo vai atingir entre 50 a 100 mil pessoas. Eu queria que o meu primeiro atingisse no mínimo 100. O teu vai dar mais. É importante isso. O francês chama de fait divers. Fatos diversos. Fatos diversos. Eu queria te perguntar, e você não fique chateado com o teu amigo. Qual foi a primeira vez que o Dr. Fritz se manifestou em você? Eu tinha 6 anos de idade. Quanto? 6 anos de idade. 6? 6 anos de idade. Vou te contar uma história interessante. Eu morava com os meus pais, eu sou paulista, nasci em São Paulo. E eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, com menos de 1 ano de idade. E eu me lembro, e nós fomos morar em Santa Teresa.
né? Santa Teresa. Um apartamento, um prédio, bem humilde, né? Tinha na Santa Teresa, ladeira em cima de ladeira, né? Sabe o que é? Então a gente tinha que subir ladeira, escada, minha mãe, aquela coisa toda. E aconteciam uns fenômenos muito estranhos. Eu passava, os quadros viravam de cabeça para baixo, as portas batiam, a porta abria. Tinha momentos que eu queria sair de dentro do quarto, que eu dormia quando eu tinha 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Eu não conseguia abrir a porta estava fechada. Batiam na minha porta, escutavam chamar o meu nome. E que eu me lembre, não tão perfeitamente, porque eu era muito pequeno, mas não me parecia o português, a língua portuguesa. Eu não conseguia identificar a Você chegou a ouvir vozes? Claro. Tanto ouvia a voz como via esses fenômenos acontecendo, que a minha mãe me levou. A minha mãe, naquela época, não tinha ressonância, aquela coisa toda, né? Magnética. Ela me levou para fazer um raio-x no hospital. Qual foi o hospital? Acho que foi no Souza Aguiar. Não me lembro, um hospital Miguel Couto, uma coisa assim, não me lembro mais direito. E aí fizeram um raio-x do meu crânio e tal, e etc. E não, olha, aparentemente não tem tumor, não tem nada, mas tem que ir para um psiquiatra, isso é como é que é, né? Pode estar achando que você está... Você ficava assustado? Não, eu não ficava assustado. Eu sentia amizade. Amizade? Era uma coisa que, isso foi muito importante para mim, porque essas vozes não me pareciam vozes perniciosas, maléficas, duras, eram suaves, entendeu? Como se fosse um pai falando com um filho, ou um amigo falando com um amigo. Assertivas, né? Não, nem assertivas, era com muito carinho. Ah, tá. E isso numa criança é impressionantemente bom, porque o carinho transforma a vida. Se a criança tiver carinho nessa fase até os 7 anos de idade, eu garanto que não existiria tanto problema como existe hoje. Bravo. Infelizmente existem, por outras questões, que não vamos entrar nesse mérito, que fazem que essas crianças do 0 aos 7 sofram mais do que deveriam. Mas como eu estava te dizendo, infelizmente é uma característica ruim do ser humano. Ele não preza pela sua espécie. Depois que você não foi considerado maluco pela senhora sua mãe, você cresceu e nunca mais essas vozes voltaram. Não, que isso, essas vozes continuavam. Era prato que quebrava, copo que caía no chão. Eu tive uma vez que a gente dormia, eu já tinha mais ou menos uns 13 anos, dormia eu e a minha irmã no mesmo quarto, mas em camas separadas. E um dia eu me lembro que eu escutei como se fosse caindo dezenas de pratos, copos no chão, aquela barulhada toda. Eu levantei apavorado. Eu vou explicar isso de uma forma, depois, se você me der um tempo, eu vou explicar da segunda forma. Claro. Tá? Primeiro explicar espiritualmente, depois vou explicar como médico. Claro. E eu fiquei sentado na cama. Quando eu olhei, o nosso quarto dava para a sala. E a mamãe tinha uma mesa, aquelas mesas redondas, antigas, com 12 cadeiras, sabe o que é? 8 cadeiras, sabe o que é? Redondona e tal. E em uma cadeira, de costas, esse eu nunca mais me esqueci, eu vi uma entidade, vou chamar assim, tá? Certo? Vocês me permitem. Uma entidade com um capuz dessa que vinha até aqui, que idade? Uma entidade. Com que idade? 12, 13 anos. Com capuz até aqui. Ele levantou de costas, ele estava de costas, em pé, alto, muito alto, né? Até fico. Alguns bancos, né? Quando ele levantou, eu não sei por que cargas d'água, eu me lembro de ter virado meu rosto para a direita. E foi a primeira vez que eu vi um gordinho, um cara gordo, com jaleco, barba, pouco cabelo e óculos redondinhos. Foi a primeira vez que eu vi o filho. Aí o que aconteceu?
Nessa idade eu fiquei apavorado. Aí me joguei na cama, eu tentei falar, gritar. Visivelmente você viu? Visivelmente, estava assim, estava aqui do meu lado, a entidade aqui, devia ter mais ou menos entre o meu quarto e a mesa da sala lá dos meus pais, devia ter uns 4 metros, 5 metros de distância, e ele estava aqui, a 1 metro de mim, mais ou menos. Né? E aí o que foi mais. Eu me joguei e cobri a cabeça, como toda criança cobre a cabeça com medo, né? Aquela história, né? Cobri a cabeça e fiquei ali quietinho. E comecei a rezar. E aí eu senti uma mão assim, pesada, fazendo isso aqui. Olha. Sabe? Como se estivesse, fique calmo, fique calmo. É um padrinho, né? Uma coisa assim, só. E foi a primeira vez. Agora, doutor, como é que o senhor explicaria, como a neurociência explicaria isso? A neurociência explica isso de uma outra maneira. Antes de o que acontece é o seguinte, quando a gente está para acordar, o cérebro trabalha de uma forma, assim, que pode existir a gente chama de delay, um retardo, entre a mensagem do cérebro e você ter uma reação da tua coluna aos teus nervos para você se alçar, para se levantar. Tem um delay. Nessa diferença de tempo, que dura segundos, né, é possível que o paciente analisado, a paciente, né, possa ter visões e não consiga se manifestar. O corpo fica meio travado. Estou usando termos bem simples que é para você Isso tem a ver com o cortex cerebral ou não? Tem a ver com o cérebro e com a mensagem que o cérebro dá ao corpo, tá? Vou chamar assim, para que o corpo, opa, está na hora de levantar, vamos embora. Tá. Né? Tem uma avalanche de hormônio, um mecanismo longo que não vem ao caso. Tudo bem. Mas enfim. Então tem esse delay. E nesse meio tempo pode ser que o paciente tenha essas visões, não consiga falar, não consiga se movimentar e tenha visões. Essa é uma outra forma de ver a coisa. Agora, como é que você vai ver isso com um camarada, uma criança de 13 anos de idade? Ele vê isso como um fantasma. Passa-se o tempo. Você fica mais velho. Mais velho. Aí você encontra 1, 2, 3, 4 amigos que falam sobre uma cultura espírita, que falam sobre uma umbanda, quimbanda, que falam sobre yoga, que falam sobre budismo, que falam sobre cristianismo. Aliás, está falando do cristianismo, me lembra que eu tenho que falar isso, que é interessante. Pode falar, claro. E você começa a juntar esses fragmentos de cultura, a não ser que você mergulhe nelas, né? Esses fragmentos vai criar a tua própria verdade. Uma coisa que eu digo sempre assim, a gente só acredita naquilo que quer acreditar. E nem sempre é verdade. Acreditar não significa ser verdadeiro. Significa se você colocar todo o seu processo material em um determinado ponto de vista, né? E ter aquele ponto de vista. Né? A gente não diz que depois dos 45, 50 anos o ponto de vista não muda mais, e é verdade, aos 45, 50 aquilo ali começa a mudar. É a mesma coisa. Então o que acontece? As nossas verdades, verdade é uma questão de momento, e tem diversos tipos de verdade, né? Verdade mística, misteriosa, verdade, né, pessoal, transpessoal, né? Então essas verdades, elas aos poucos vão se deformando. A memória aos poucos vai se deformando. O que você lembra hoje, que aconteceu há 10 anos atrás, não é a mesma coisa. Por quê? Por quê, doutor? Simples. Simples. Porque a tua emoção mudou. Olha como a emoção é importante. Não é um milagre. O senhor operou 2 milhões de pessoas, mais ou menos é isso. Um número desse aí. É um milagre. É questão de perspectiva. Como é que você vê o teu milagre? Teu milagre é o camarada ser curado, ou teu milagre é você entender o que aconteceu com você e poder participar outra pessoa o que aconteceu?
Fala, Rubens. Eu cansei de ver, desculpa, eu cansei de ver gente lá operada pelo FIT, até hoje vejo, aliás, eu continuo operando e vou morrer operando. Ah, mas não sei o quê, vou ajudar todo mundo que precisa até o último dia da minha vida. Perfeito. Por quê? Sabe por quê? Você defendeu a tua verdade, é a coisa mais humana que existe na face da Terra. E eu faço questão de ser humano. Muita gente que está vendo o meu querido Rubens pela primeira vez, o Dr. Fritz já conhecido. Eu já vi pessoalmente o Dr. Fritz operar com uma chave de fenda e com um lápis. Com lápis. Nessas operações, desculpa, Rubens, mas para o público eu tenho que criar o contexto, né? Contextualizar. Claro. O Dr. Fritz é alemão e a irmã Sheila alemã, ou é austríaco? Não, o que acontece é o seguinte, naquela época não existia a Alemanha, né? Era uma unificação, né? Era uma unificação. Né? Depois, com o tempo... A Prússia. Era a Prússia, era o Império Prussiano. Né? Depois é que com o tempo foi se dividindo, né? Mas era o Império Prussiano. Ele é pai da irmã Sheila e os dois desencarnaram na Primeira Guerra Mundial, é isso? Na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Nessas intervenções, que eu não me atrevo a explicar, Nem eu. com certeza deve ter uma equipe ter uma equipe de anestesistas, porque quando eu vi você enfiar a chave de fenda, não saiu uma gota de sangue e o cara virou de barriga para cima e continuou conversando. O do lápis você operou aqui embaixo, o irmão meu operou ele com lápis. Ele não saiu sangue, não saiu nada. Há com certeza uma equipe de anestesistas em torno do Dr. Fritz? Olha, eu acho que sim, mas eu também não posso dizer que não. Porque, deixa eu te falar o que acontece. Essa fenomenologia é muito complexa. Até hoje, eu não consigo explicar uma cirurgia dele. Até hoje, eu não consigo explicar. Aqui, eu continuo trabalhando, faço o que tem que fazer aqui no Rio de Janeiro, para as pessoas que precisam, né? Eu não consigo explicar como é que você faz. Uma diferença é você fazer uma incisão, um corte pequeno, e a outra é você fazer um processo cirúrgico, né? Ele faz, realmente, não é só epiderme, ele vai a nível muscular, vai a nível de fibra, enfim, ele realmente vai a nível de órgão, né? Fazendo cirurgias que, teoricamente não, cirurgias que na prática teriam que ser feitas em um hospital. Agora, como o paciente não sente dor, tem pouco sangramento, ou quase nada, ou então não tem infecção pós-operatória, né? Não dá para explicar. Deve ter alguma coisa. Eu acho que eu só vou saber disso quando eu chegar lá para cima. Por enquanto eu não vou saber. Mas deve ter alguma coisa nessa história. Uma coisa que eu sei, por exemplo, foi descoberto, é que nesses lugares onde ocorrem, eu vou chamar isso, não só com Fritz, com diversos outros médicos. Eu já conheci 29 países. Conheci médicos nos 29 países. Na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Bolívia, no Paraguai, Argentina, Chile, né? No Amazonas, aqui no Brasil, os índios são extremamente médios, né? Os pataxós, a forma que eles trabalham, o que eles pregam, né? Essa medicina das ervas, por exemplo, e como é que eles tratam, né? O seu semelhante, é uma lição de humanidade impressionante, né? Em alguns momentos chocam a gente, porque a cultura é outra, né? A maneira de ser é outra, a cultura é outra, mas a pureza é infinitamente maior, né? E o que acontece nesses locais onde os médicos trabalham, ou cirurgicamente ou não cirurgicamente, né? É que, por exemplo, a quantidade de ozônio na área em que eles estão trabalhando é muito maior do que normalmente se é. Né? Existem outras características, né? Por exemplo, que foi feito um estudo na Suíça, não me recordo o ano,
mas que durante esse, e foi feito comigo lá, esses processos cirúrgicos, o paciente tem uma massa corporal, tem um peso e tem uma massa corporal, tá? Essas medidas se alteram. Então o paciente tem, vamos supor, 60,34 quilos, né? 60 quilos e 340 gramas, tá? Durante essas cirurgias, o paciente perde peso, não perde peso porque ele arranca um outro tumor, alguma coisa. Só com a imposição da mão, por exemplo, o paciente perde peso. Teoricamente, não poderia perder. Você está fazendo nada para diminuir o dedo, cortar a mão, né? Não, mas perde. E isso é considerável, né, a ser estudado. Por quê? É o que eu estava dizendo. Pela uma massa biofotônica que existe, né? Essa massa biofotônica, como eu estava dizendo no princípio, ela está sendo mais bem avaliada, né? Eu não posso dizer, olha, tem não sei o que lá, porque o espírito me disse que tem célula-tronco entrando nessa história e que vai fazer o câncer sumir. Não posso dizer. Até porque você pega, depois de 29 países, não sei quantas dezenas de médicos que eu conheci, a maioria deles não sabia nem que era célula, muito menos tronco, não sabiam nem que era sistema imunitário. Tinham visões muito parcas. O doutor Fritz tem uma visão microscópica onde ele possa ver uma célula no interior do corpo humano? Teve uma pesquisadora brasileira, na época que eu estava trabalhando aqui, aliás, eu tive contato de novo com ela agora, ela quer, se Deus quiser, a gente vai voltar a trabalhar aqui agora. Eu só preciso fazer essa viagem para organizar. Aliás, uma parte importante, o Rubens me deu uma notícia muito querida. Ele vai voltar a morar no Brasil e vai voltar a atuar. Ele está procurando um galpão, provavelmente no subúrbio aqui do Rio de Janeiro, e voltar a fazer aquelas milhares e milhares de caridades que quando ele morava efetivamente aqui, ele fazia. Desculpa, mas eu tenho que dar agora milhares, eu não sei que eu já estou com 71 anos, né? Estou ficando idoso, já estou na idade idosa, já não posso fazer talvez uns 200, 500, ainda vai para 2, 3, 4 mil. Doutor Fritz chegava a atender quanto na Penha? Na Penha era mais ou menos 4 mil pessoas por dia. 3 mil a 4 mil por dia. Por dia? Em São Paulo era mais. São Paulo dava de 6 mil até 8 mil pessoas. Caramba! Eu chegava lá em São Paulo, pegava o primeiro voo saindo aqui do Rio, chegava em São Paulo e ficava trabalhando até o dia seguinte. Parava, tipo assim, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, ia dormir, né? Aliás, eu agradeço muito a todas as pessoas que trabalharam com o Dr. Fritz naquela época, no galpão. Médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiras, todos eles foram, eu sou imensamente grato a eles. Aos pacientes que foram lá, curados ou não, tratados ou não, eu sou grato porque eles mostraram que a gente ainda tem esperança, que fé existe. E fé existe nessas pessoas, nessas 6 mil pessoas que iam lá. E diferentes 6 mil, não eram 6 mil a mesma coisa, porque elas vinham, era uma coisa, era uma onda, eram ondas, né? Elas mostraram que o fenômeno da fé, que a esperança, que a cura está em nós mesmos. Porque se não fossem as pessoas, o Dr. Fritz não existiria. Como, por exemplo? Existe uma universidade em que os alunos não têm mestres e professores? Precisa existir, né? Entendi. Se não existir, não existe a universidade. Os alunos estão indo lá para quê? Para aprender. Estão indo lá para aprender o quê? A viver, a estudar, a se desenvolverem, a crescerem. E essas 6 mil pessoas, 3 mil, 4 mil pessoas que vinham aqui para o Rio de Janeiro, aprenderam a viver. Eu nunca vou esquecer de uma criança, aliás eu botei isso no livro, eu estou escrevendo um livro. Divulga o nome do teu livro, tudo, claro. Pois é, ainda não tenho nome. Ainda não eu estou acabando o livro. Ainda não tenho nome. O título, né? No título não tem. Mas eu estou fazendo o seguinte. Meu amigo, eu era muito descrente. Mas muito descrente.
Descrente por vários motivos. O primeiro motivo é que eu fui arrastado naquela onda toda. Não tenho nada contra a doutrina, a religião, não tenho nada. Eu sei disso. Fui arrastado pelas pessoas, pelos pensamentos dela. Não me deixavam pensar. Não, porque você tem que. Você está curando, não, agora aqui, não, eu sei que você tem que operar, não, mas agora 500 não dá, vai botar 1000, mas 1000, não, sabe como é que é? Era uma torrente no Rio Grande do Sul, aquela chuva no Rio Grande do Sul, que vai arrastando tudo, era aquilo ali. Eu não tinha tempo para parar para pensar. Eu só tive tempo para parar para pensar quando eu tive um momento importantíssimo na minha vida, que disse assim, cara, você tem que parar para pensar, e eu fui estudar. Aí fui estudar kardecismo, fui estudar budismo, taoísmo, hoje eu sou não padre, mas verdade, nos Estados Unidos e na Austrália, né? É o que você chamaria de pastor, né, hoje, né? Mas não é pastor com a Bíblia, né? Um pouco mais aberto para te mostrar não o que eu proponho a você, não o que um livro propõe para você, é o que você propõe para si mesmo. Você quer ficar curado? Começa por você. Mas você já curou gente sem fé? O Dr. Fritz já curou gente sem fé? Eu acho que já. Eu acho que já. Vou te falar um negócio. Todos iam por um motivo só. Primeiro, vários. Não é geral, né? 100%. Desespero, perda, dor. E o que eles esperavam? Primeiro, dessa ordem da dor para baixo, tá? Consolação, entendimento e esperança. Esperança. Então ele nunca tratou uma pessoa que não tivesse fé. Que pelo menos esperança. Porque é isso que faz, são esses três pilares. Sabe por quê, meu querido Robert? Porque a fé, às vezes, ela pode ser abstrata. Hoje eu tenho fé, no dia seguinte eu tenho menos. Mas esperança e gratidão são muito importantes. Então, você chegar e ter a oportunidade, claro, são 3 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro, 5 mil em São Paulo, 6 mil. Então ele era muito rápido, fazia aquela cirurgia, botava 20 mesas cirúrgicas, ia operando uma por uma, e os médicos, o pessoal de saúde vinha só fazendo sutura, né? Era muito rápido. Mas mesmo assim, as pessoas viam no Fritz um poderoso paizão, entendeu? Como as pessoas, não estou comparando, não existe comparação, né? Como se fosse Deus. Sim. Não é Deus, claro. Sim. Mas como se fosse o paizão, vem cá que eu te abraço e que eu vou te ajudar. Só esse abraço. Quantas pessoas hoje precisam de um abraço? Não tem. Você vai para o hospital, você vê isso as centenas. Você me falava que eles procuravam como uma espécie de paizão. Como todos nós procuramos o nosso paizão, a nossa mãezona, para que eles possam nos confortar. Uma pessoa com dor, uma pessoa na miséria, na pobreza, na fome, na intolerância, ela precisa de alguém que abrace. Claro, nem todo mundo hoje abraça, porque existem N problemas sociais, né? Bandidos, etc, essa máfia toda que existe aí no mundo inteiro, né? Então, e até você vê essa pandemia, né, que aconteceu, as pessoas se distanciarem cada vez mais e continuam se distanciando ainda, né? Hoje em dia, a maior doença do mundo não é o câncer. A maior doença do mundo é a depressão, é a ansiedade. E principalmente nessa geração Z. Essa nova, né? Porque é falta de perspectiva de... Porque é aquilo que eu estava te dizendo, né? A criança precisa aprender a lidar com as suas emoções e a criar uma inteligência cognitiva, uma inteligência emocional, né? Para que ela possa dividir, né? Se divide muito, mas se soma pouco, né? Então, voltando ali, né? As
As pessoas precisam desses 3 pilares. Por quê? Esses pilares são, na realidade, os pilares do homem, os pilares do milagre. Eu já vi paciente, eu já tive paciente, e te digo, eu vou te contar um caso, aliás, a moça lembrou, eu também lembrei de outra agora, era uma moça na Suíça, isso foi no ano passado, o casal não podia ter filhos. Não tinha filhos, olha só, não conseguia, tinha feito já N tentativas, a inseminação artificial, etc. O rapaz não tinha nada, a moça também não tinha nada, e estavam ficando quase que já se separando, não aguentavam mais aquela pressão, depressão, etc. Olha a doença aí. Muito bem. Como é que o doutor Fritz tratou? Não estou falando com o psiquiatra, estou falando com o Fritz tratou. Tá. Ela contou o caso dela todo, o rapaz do lado, ela se debulhando em lágrimas, ele só fez isso. Ela tinha um brinquinho, um par de brincos. Ele pegou e fez assim, bonitinho o seu brinquinho, né? Mas você vai ter que tirar, vai jogar fora. Que no dia que você jogar fora, ela falou, mas é da minha mãe, né? Ele nem se deu. No dia que você jogar fora, aí você volta aqui e me conta. Ela voltou sem o brinco. E grávida. Onde é que está o milagre? Na ponta do dedo do Fritz? Está nela. Está nela. O milagre só existe quando ele é feito pelos dois. Não é um só. Eu não faço milagres. O que eu faço é trabalhar. Se bem, se mal, se tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que diz que eu sou charlatão, tem dias que eu sou gente boa, tem dias que eu sou. Não interessa. Não interessa. Entendeu? É aquilo que eu te falei no início, né? Cara, uma coisa mais sublime do ser humano é lutar por aquilo que ele acha certo, por uma ideia. Nós chegamos a 1 hora de conversa. Então eu falei muito, não, né? Eu tenho que parar. Parece que nós levamos 5 minutos. É pelo YouTube, né? Para eu poder editar e botar a completude da entrevista. Então eu pediria a você que se dirigisse para essa câmera e desse as suas considerações ainda não finais. Eu vou dar minhas considerações que não são finais. Elas, aliás, nunca vão ser finais. Nunca. De todos nós, nunca vão ser finais. Porque nós estamos sempre crescendo, se desenvolvendo, renovando as nossas esperanças, renovando os nossos milagres. Quer se operar com Fritz? Vai e se opera. Quer se tratar comigo? Vem e se opera. Eu tenho agora o canal no YouTube, né? E eu não sei se eu posso deixar aqui. Tudo que você quiser falar. Se a pessoa quiser marcar consultas com o Fritz, essa coisa toda, comigo, né? Eu deixo um número de WhatsApp, né? Mas dá o nome do canal, sim. Dá tudo direitinho para as pessoas te tocarem. Primeiro, os e-mails, é um e-mail simples, né? Você chegou aqui, @gmail.com. Repete devagar. Você chegou aqui, @gmail.com. É para entrar em contato com o médico Rubens Faria, tá bom? Isso é um telefone, que é o 21, Rio de Janeiro, 99-315-5453. Repete devagar, Rubens. O WhatsApp, o telefone que vocês podem ligar é 21, Rio de Janeiro, 99-315-5453. E o e-mail, você, sem acento, chegou aqui, tudo juntinho, @gmail.com. E o canal, eu só tenho que publicar os vídeos para poder entrar. Como é que é o nome do canal? Esqueci o nome do canal, peraí. Você esqueceu o nome do canal? Esqueci, é tanta coisa na cabeça, eu esqueço. Você chegou a ter. Não. Você chegou aqui, @gmail.com, é o meu e-mail para as pessoas que fazerem contato com o médium. Com o médium, tá? Mandar e-mail, etc e tal.
E o meu canal no YouTube é Caminhando ao Desconhecido. Repete. Canal é Caminhando ao Desconhecido. Fica tranquilo que agora, quando nós formos editar, eu Tá, vou se eu repetir. tiver errado, você escreve. Vou botar a legenda lá. Olha, meu irmão, Deus te abençoe. Você, muito Doutor obrigado. Fritz. Eu espero que essa vez eu possa ter sido Maravilhoso. um pouco esclarecedor às pessoas que Maravilhoso. precisam. Pode cortar.